Imagine o rei do universo marchando resolutamente em direção à sua própria morte. Ele conhece em detalhes agonizantes o cálice de sofrimento que o aguarda em Jerusalém. Nossa, e que peso carregar isso, né? Exatamente. Qualquer ser humano diante de um cenário de dor iminente assim, qualquer um de nós estaria apavorado, com a mente fechada, focado inteiramente na própria sobrevivência. Mas, nas Escrituras, a lógica divina sempre desafia a nossa compreensão. Sempre desafia. É impressionante. Pois é. Então, bem-vindos e bem-vindas a mais uma imersão profunda na palavra. A nossa jornada espiritual de hoje acompanha os passos decisivos do Mestre através do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E olha, é um texto onde cada pegada levanta a poeira das nossas próprias imperfeições. É um privilégio imenso estarmos juntos para desbravar um texto tão denso e tão transformador. O que temos pela frente não é apenas um relato histórico, sabe? É um verdadeiro raio-x da alma humana e do reino dos céus. Com certeza. E para nossa audiência que nos acompanha, as fontes que alicerçam a nossa análise de hoje são extraordinárias. Nós debruçamos-nos sobre comentários bíblicos profundos, análises teológicas criteriosas e reflexões de ministérios totalmente dedicados ao estudo reverente da Palavra de Deus. Materiais riquíssimos. Sim, destacando aqui os ricos apontamentos do pastor Michelson Borges e os guias do projeto Reavivados por Sua Palavra. E a missão desta nossa análise profunda é extrair as lições vitais que Jesus ensina ao longo dessa estrada. E nós vamos observar algo impressionante, né? A forma como Cristo lida com fariseus astutos, com crianças vulneráveis, com o jovem da elite e com o mendigo à beira do caminho. Tudo isso à sombra da cruz. É um contraste brutal. Mas antes da gente entrar nesses encontros, traz um pouco do cenário para nós. Onde eles estão exatamente? Claro. Para situar nossos corações no cenário exato dessa narrativa, precisamos entender o peso geográfico e espiritual do momento. Jesus está na região da Pérea, do outro lado do Rio Jordão, iniciando a descida rumo a Jericó. E essa é uma descida longa, né? Sim, e muito simbólica. Cada passo que ele dá a partir daqui o aproxima fisicamente do Calvário. É uma marcha solene. No entanto, o que as nossas fontes ressaltam de imediato é a compaixão inesgotável do Salvador. Uau, isso é lindo. É mesmo. Porque pensa bem, mesmo carregando o peso da redenção da humanidade sobre os ombros, ele não apressa o passo para evitar as pessoas. Ele mantém intacto o seu costume de parar, acolher, curar e ensinar. O mestre não se fecha em seu próprio sacrifício, ele se entrega ao povo até o último segundo. Ok. Vamos desvendar isso, porque o primeiro obstáculo que surge nessa estrada não é geográfico. É uma armadilha teológica armada pelos líderes religiosos. Os fariseus se aproximam com uma pergunta altamente inflamável sobre o divórcio. Eles queriam mesmo testar Jesus. Exato. Eles queriam encurralar Jesus nas disputas das escolas rabínicas da época. E a resposta de Jesus me fascina profundamente. Porque ele, em vez de debater as minúcias da lei de Moisés, volta direto para o livro de Gênesis. Essa é a grande virada de chave do texto. Pois é. Pense comigo. É como se alguém levasse um carro com um defeito crônico a um mecânico e, em vez de o mecânico pegar o manual de consertos paliativos para dar um jeitinho, ele trouxesse a planta original do engenheiro que criou o veículo no princípio de tudo. Nossa, essa analogia capta perfeitamente a essência da resposta de Cristo. O que é fascinante aqui é observar esse retorno à prancheta do Criador. As análises do pastor Michelson Borges e os comentários destacam algo inegociável aqui. Jesus era absolutamente criacionista. Sim, ele não tratou o Gênesis como uma metáfora. De jeito nenhum. A pergunta dos fariseus estava enraizada numa cultura onde a mulher era frequentemente tratada como propriedade descartável. A escola rabínica de Hillel, por exemplo, permitiu o divórcio por motivos banais, sabe? Coisas como queimar o jantar. Meu Deus, por queimar o jantar? Que absurdo! É chocante para nós hoje, mas era a realidade. Então, quando os fariseus usam a permissão de Moisés como escudo, Jesus rasga o véu da hipocrisia. Ele diz que aquilo foi apenas uma concessão por causa da dureza de coração da humanidade.
Faz sentido. A lei tentava colocar um freio no caos, né? Exatamente. A lei mosaica tentava proteger a parte mais fraca de uma sociedade corrompida, mas Cristo declara que o padrão do Éden é outro. Ele restabelece a arquitetura divina do relacionamento, não é? O texto fala em deixar pai e mãe, unir-se e tornar-se uma só carne. Sem dúvida. Jesus detalha 3 passos fundamentais e irrevogáveis para o casamento. Primeiro, a maturidade de deixar pai e mãe. E olha, não é um simples abandono geográfico, mas a independência emocional, financeira e espiritual para formar um novo núcleo. Isso já resolve muita crise antes de começar. Com certeza. Segundo, o compromisso de unir-se sob a bênção de Deus. E, em terceiro lugar, a profunda intimidade de se tornar uma só carne. O que as nossas fontes alertam é que inverter ou pular essas etapas é o que gera a epidemia de lares desfeitos na sociedade moderna. Hoje em dia as coisas estão bem invertidas. Pois é. Hoje tenta-se a intimidade de uma só carne sem a maturidade do deixar e sem o compromisso do unir-se. O resultado é tratar a união sagrada como um contrato temporário de conveniência. Mas Jesus encerra o debate com uma sentença definitiva. Para a caminhada espiritual, o que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento é o santuário das relações humanas, forjado no próprio Éden. É um choque de realidade. E o mais belo na construção literária de Marcos é como os temas se conectam de forma abrupta, sabe? Imediatamente após Jesus defender a santidade, o peso e a complexidade do compromisso adulto no casamento, a narrativa das Escrituras nos leva a um extremo oposto. A mudança de cena é muito rápida. Sim, pais começam a trazer crianças para que o mestre as toque e abençoe. E aqui vemos uma atitude que nos causa certa indignação. Os discípulos começam a repreender essas famílias. Eles agem como se fossem donos do tempo de Jesus. Perfeito. Eles agem como se fossem seguranças de um evento VIP, bloqueando o acesso de quem eles consideravam irrelevante. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o Rei do Universo, que acaba de falar sobre a mais profunda das alianças adultas, agora se volta para o símbolo máximo da vulnerabilidade humana. Essa transição temática é essencial para a gente entender o coração de Deus. Para entender a reação dos discípulos, precisamos lembrar como o mundo antigo via as crianças. Elas não eram tão valorizadas como hoje, certo? Nem um pouco. Elas não tinham status social, não contribuíam economicamente, não debatiam teologia. Eram, aos olhos de uma sociedade utilitarista, pessoas de segunda classe, quase como cidadãos em fase de espera. Nossa, cidadãos em fase de espera. Que triste isso. É duro, mas era assim. Os discípulos achavam que estavam protegendo a agenda de um Messias atarefado. Eles presumiam que o reino de Deus era apenas para os fortes, para os intelectuais, para os influentes. Mas a narrativa diz que Jesus se indignou com essa atitude. Ele interrompe tudo. Aquele que sustenta as galáxias exige que os pequeninos tenham acesso livre a ele. Que muda completamente a nossa perspectiva sobre graça. O que exatamente uma criança tem a oferecer? Nada. E Jesus afirma que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O que isso revela sobre as exigências de Deus para a salvação? Revela que a salvação não se conquista, se recebe. Uma criança pequena vive em dependência absoluta, não é? Totalmente dependente. Exato, ela não pode pagar pelo próprio pão, não pode comprar o amor dos pais, ela simplesmente confia, estende os braços e recebe. Ao tomar as crianças nos braços e impor as mãos sobre elas, Jesus inverte a pirâmide social da época. Ele quebra o protocolo inteiro. E ele estabelece que, para entrar no reino dos céus, o coração humano precisa abandonar a ilusão de autossuficiência. Precisamos deixar de lado as nossas calculadoras de mérito, sabe? Os nossos preconceitos gélidos e a arrogância do mundo adulto. É um chamado à humildade profunda. Isso mesmo. O reino exige uma confiança pura, uma dependência incondicional e uma fé que salta nos braços do Pai Celestial sem a pretensão de ter comprado o bilhete de entrada. Isso é muito profundo. E a narrativa de Marcos não nos deixa sequer respirar,
porque o contraste que se segue é avassalador. De um lado, temos aqueles que não têm nada a oferecer, as crianças. Do outro, surge alguém que, aos olhos humanos, tinha absolutamente tudo a oferecer. O famoso jovem rico. Ele mesmo. A cena é cinematográfica, né? O homem chega correndo, levantando poeira, ajoelha-se diante de Cristo e o chama de bom mestre. Ele era o retrato do sucesso religioso e material. O genro que toda sogra queria ter na época. Exatamente. Mas deixe-me lançar uma reflexão aqui. Um contraponto com base nas análises das nossas fontes. O grande problema dessa história é o dinheiro em si. A riqueza é intrinsecamente um obstáculo para a redenção. Porque, se folhearmos as Escrituras, grandes patriarcas como Abraão e líderes como Nicodemos possuíam fortunas e, ainda assim, andavam com Deus. É um questionamento essencial para equilibrar a nossa compreensão. Se conectarmos isso com a imagem maior, as reflexões do projeto Reavivados por Sua Palavra apontam que o veneno nunca esteve no saldo financeiro, sabe? Mas no altar do coração humano. Ah, o coração é o verdadeiro campo de batalha. Sempre. A riqueza em si é neutra. O pecado do jovem rico não era possuir bens, mas ser possuído por eles. Jesus, agindo como o grande médico da alma, olha para esse jovem e, diz o texto, o amou. Esse detalhe do amor de Jesus muda tudo antes da exortação. Muda completamente. Com esse amor genuíno, Cristo começa a listar os mandamentos, mas note um detalhe sutil. Ele cita apenas os mandamentos da segunda tábua da lei, aqueles que tratam da relação com o próximo, como não matar, não roubar, honrar pai e mãe. O jovem, preso em sua bolha de religiosidade exterior, declara com orgulho que cumpre tudo isso desde a juventude. Ou seja, ele se considerava irrepreensível na teoria. Exato, na teoria. Então Jesus aplica o remédio necessário e doloroso. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. O mestre tocou na raiz do egoísmo do rapaz. E vale lembrar que isso não é uma regra geral para todo mundo, né? De forma alguma. O convite para vender tudo não é uma regra universal de economia para todos os crentes de todas as épocas, mas era o diagnóstico específico para aquele coração idólatra. Aquele jovem não amava o seu próximo como a si mesmo, ele amava o seu conforto. O seu verdadeiro Deus era a sua propriedade. E a reação dele corta o coração. Sim, e diante da escolha de abraçar a eternidade ou segurar suas riquezas efêmeras, o texto diz que o semblante dele caiu. Ele se retirou triste. O dinheiro serviu como uma âncora pesada que o impediu de navegar pelas águas da graça. Uau! E é nesse momento de tristeza cósmica, em que o jovem escolhe o ouro em vez de Deus, que Jesus se volta para os discípulos perplexos e declara aquela frase famosa: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Uma frase que gera muito debate, por sinal. Demais. E eu acho vital o que as nossas fontes elucidam sobre esse ponto. Existe um mito romântico de que a agulha seria apenas o nome de um portão pequeno na muralha de Jerusalém, onde o camelo só precisaria se abaixar ou tirar a carga para passar. Isso suaviza o impacto da declaração de Cristo, não é? Como se dissesse, olha, é difícil, mas com um pouco de esforço você passa. Suaviza muito e desvirtua completamente o ensinamento de Jesus. As fontes históricas e teológicas desmentem categoricamente a existência dessa tal porta da agulha. Não existia portão nenhum com esse nome. Então era realmente sobre uma agulha de costura. Sim, Jesus está usando uma figura de linguagem conhecida como hipérbole literária, um exagero intencional quase cômico para chocar a audiência. Ele escolhe o maior animal da região, que era o camelo, e o menor orifício conhecido no dia a dia, que é o fundo de uma agulha de costura, para estabelecer uma premissa teológica assustadora. Que é a impossibilidade do mérito humano. Isso. A salvação humana, através do próprio mérito, das próprias riquezas ou do próprio esforço, é uma impossibilidade absoluta. Não é apenas difícil, é impossível. Por isso os discípulos entram em choque e questionam: então quem pode ser salvo? A matemática não fechava na cabeça deles. Não fechava. E a resposta de Jesus é a âncora da nossa fé.
Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que o dinheiro não compra, a graça divina oferece gratuitamente a quem se rende. Que libertação espiritual incrível! Mas a narrativa continua avançando. Vimos o jovem rico que se recusou a abrir mão de suas riquezas temporárias. Em profundo contraste, logo nos versículos seguintes, o mestre caminha resolutamente à frente do grupo em direção a Jerusalém, revelando que ele mesmo estava prestes a abrir mão de sua vida eterna em favor da humanidade. O sacrifício supremo se aproximando. Sim, Jesus chama os discípulos e detalha o que está por vir. Sua entrega, as humilhações, os açoites, a morte de cruz e a ressurreição. O choque psicológico para os discípulos deve ter sido total. E como a mente humana é assustadoramente cega para as coisas do alto. Cegueira quase total ali. Imediatamente após o Criador descrever o seu futuro banho de sangue pela redenção do mundo, Tiago e João se aproximam. E sabe o que eles pedem? As cadeiras de honra no reino. Então, o que tudo isso significa? É como se, em um evento onde o Rei Supremo está se ajoelhando, vestindo um avental para limpar o chão sujo com seu próprio sangue para salvar a todos, dois convidados começassem a brigar por um passe VIP, para o melhor camarote da festa. Nossa, que imagem forte é essa que você desenhou. E é exatamente isso. A insensibilidade dessa cena é perturbadora, mas é tão humana. O Evangelho de Marcos nos mostra essa cegueira espiritual persistente dos discípulos o tempo todo. Eles simplesmente não conseguiam entender a missão. Eles estavam contaminados pela expectativa de um Messias nacionalista e militar. Eles queriam glória, poder e a derrubada do Império Romano. A cruz, a humilhação, a entrega, nada disso se encaixava em seus projetos de grandeza. Era um contraste de reinos. Exato, mas Jesus, com uma paciência inesgotável que eu fico impressionada, reúne o grupo para destruir essa mentalidade nociva. Ele quebra um paradigma milenar e redefine para sempre o que significa liderança. Ele aponta para os imperadores e governadores do mundo e diz: eles dominam e oprimem, mas no reino de Deus não será assim. A liderança servil nasce aí. Exatamente. No reino dos céus, a pirâmide do poder é invertida. Quem quiser ser o maior tem que descer e se tornar o servo de todos. A verdadeira grandeza espiritual não se mede pela quantidade de pessoas que nos servem, mas pela quantidade de pessoas a quem servimos em amor. Isso muda tudo nas nossas relações. E Cristo fecha esse ensinamento com a essência do Evangelho, sabe? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lindo demais. E então chegamos ao momento em que essa caminhada atinge a cidade de Jericó, a última parada antes da subida íngreme para Jerusalém. E que contraste magistral Marcos desenha. Os discípulos, homens com visão física perfeita que andavam lado a lado com a luz do mundo, demonstraram uma tremenda cegueira espiritual ao brigarem por cargos. Verdade, eles viam, mas não enxergavam. Mas na beira da estrada poeirenta de Jericó, uma cidade, aliás, muito baixa e com um peso histórico enorme desde os dias de Josué, encontramos um homem que estava na base da pirâmide social, o mendigo Bartimeu. Seus olhos físicos estavam mortos, mas a sua visão espiritual brilhava de forma ofuscante. Bartimeu é um dos personagens mais incríveis desse evangelho. Demais. A multidão ao redor tenta calá-lo. O povo não queria que a marcha triunfal de Jesus fosse interrompida pelos gritos de um indigente. Mas Bartimeu clama ainda mais alto. E ele usa um termo específico que as nossas fontes destacam: Jesus, filho de Davi. Isso levanta uma questão importante, porque esse detalhe linguístico muda tudo. Aquele cego na sarjeta, marginalizado e esquecido, enxerga com o coração o que os líderes religiosos nos templos e os próprios discípulos mal conseguiam compreender. Uma visão além do físico. Sim. Chamar Jesus de filho de Davi não era usar um sobrenome. Era declarar abertamente, diante de todos, que Jesus era o Messias prometido nas profecias hebraicas. Bartimeu não viu milagres com seus próprios olhos, mas a sua fé ouviu e creu. E a reação dele quando Jesus o chama é empolgante, né?
É de uma beleza comovente. O texto diz que Bartimeu lança fora sua capa, dá um salto e vai até Cristo. Para um mendigo daquela época, a capa era tudo. Era seu cobertor contra o frio noturno do deserto, sua cama e provavelmente o pano onde as moedas das esmolas eram jogadas. Olha que loucura! É como uma pessoa contemporânea pegando todas as suas economias de uma vida inteira, seu único seguro material, e jogando fora no meio da rua para poder correr mais rápido. Literalmente abandonando tudo. Não faz sentido humano algum, a não ser que essa pessoa tenha certeza absoluta de que quem a chama do outro lado tem o poder de fazer tudo novo. Essa é a essência da fé, que abandona seguranças terrenas pela esperança celestial. E então, o mestre, que é totalmente onisciente e já sabia o que Bartimeu necessitava, faz uma pergunta que soa inusitada. Que queres que eu te faça? É curioso ele perguntar o que um cego quer, né? Parece óbvio, mas Jesus não pergunta isso por ignorância. Ele faz isso para restaurar a dignidade daquele homem. Queria arrancar de Bartimeu uma confissão pública da sua dor e da sua fé na cura impossível. Ao declarar, mestre, que eu torne a ver, a fé alcança a graça. E o relato se encerra dizendo que Bartimeu recuperou a visão e, em vez de voltar para as conveniências de sua vida antiga, passou a seguir a Jesus estrada afora, juntando-se à caminhada para a cruz. Que retrato monumental da graça e do amor de Deus nós contemplamos nesta jornada de hoje. Passamos pelas famílias, pelas crianças, pelo confronto com a riqueza, pelas ambições egoístas e pelo clamor no pó de Jericó. Foi uma jornada e tanto. E para consolidar tudo isso, o capítulo 10 do livro de Marcos é rico em ensinamentos espirituais. Aqui estão algumas aplicações que podemos tirar desse capítulo. Vamos lá. 1. Valorização do casamento. Nos versículos 1 a 12, Jesus fala sobre a importância do casamento e da união entre homem e mulher. A aplicação espiritual aqui é a valorização dos relacionamentos e o compromisso com os princípios divinos no casamento. Amém. 2. Receber o reino como criança. Nos versículos 13 e 16, Jesus destaca a importância de receber o reino de Deus com a simplicidade e humildade de uma criança. Isso nos ensina a ter um coração puro e aberto à vontade de Deus. Um coração purificado. 3. Desapego material. Nos versículos 17 e 31, encontramos a história do jovem rico, que nos ensina sobre o perigo do apego aos bens materiais. A aplicação espiritual é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, confiando que Ele proverá tudo o que precisamos. Verdade profunda. 4. Serviço e humildade. Nos versículos 35 a 45, Jesus fala sobre liderança servil, ensinando que quem quiser ser grande deve servir aos outros. Isso nos desafia a viver uma vida de serviço desinteressado, seguindo o exemplo de Cristo. Que desafio para nós hoje. E por fim, 5. Fé que transforma. Nos versículos 46 a 52, Bartimeu, o cego, demonstra uma fé impressionante ao clamar por Jesus. A aplicação espiritual é ter fé inabalável no poder transformador de Cristo em nossa vida. Maravilhoso. Essas são apenas algumas das lições espirituais que podemos extrair deste capítulo. Cada passagem oferece uma oportunidade única para reflexão pessoal e crescimento espiritual. Tudo se conecta de maneira profunda, exigindo de nós uma resposta. E ao longo de todo este estudo, acompanhamos diferentes vidas cruzando o caminho do Salvador, vidas que espelham as nossas próprias batalhas e escolhas, né? Com certeza, espelham demais. Por isso, deixo uma reflexão silenciosa para os nossos corações. Ao olharmos para essas pessoas na estrada de Jericó a Jerusalém, os fariseus armando ciladas teológicas, o jovem rico que se afasta triste, agarrado ao próprio ouro, os discípulos obcecados por cargos de poder e o mendigo cego que atira fora sua única capa para correr de braços abertos até o mestre, somos forçados a perguntar em silêncio. No capítulo atual da nossa própria vida, qual desses personagens reflete com mais exatidão a postura íntima que estamos mantendo diante de Jesus? Uau! Uma pergunta que deve ressoar na alma muito além desta análise.
que haja força e fé para que cada coração tenha coragem de largar as capas velhas à beira do caminho e passar a seguir a Cristo estrada afora com olhos plenamente abertos. Agradecemos silenciosa e profundamente a companhia de quem nos ouviu em mais esta imersão. Que a paz celestial acompanhe os passos de cada um. Até a próxima jornada pela palavra.